Saudações aos telespectadores da TV ED Mossoró. Estamos em mais um programa Dinâmica Direito. Hoje vamos fechar o ciclo de palestras a respeito da reforma trabalhista, o impacto na sociedade. Trouxemos advogado, magistrado trabalhista e hoje trouxemos aqui o professor Assis Filho, ele que é sindicalista licenciado, para as eleições agora de 2018, mas laborou na seara sindical mais de 20 anos de experiência e vai nos ajudar a definir o impacto da reforma no meio sindical. Então não sai daí, voltamos já. Estamos de volta, programa Dinâmica Direito, primeiro bloco da nossa conversa com o professor Assis, ele que no caso, licenciado em Educação Física, professor da rede municipal, da rede estadual de ensino aqui da nossa cidade de Mossoró. Como eu falei no primeiro bloco, ele já atua no meio sindical, nos movimentos sindicais há mais de 20 anos. Quem é servidor do município, quem é servidor do estado, é uma figura conceituada aqui na nossa cidade na busca dos direitos, tanto do funcionalismo público como também da rede privada. Professor Assis, seja bem-vindo ao programa Dinâmica do Direito. Muito obrigado, Nazeu, primeiramente pelo convite. Quero saudar aos que estão nos acompanhando em casa, principalmente os irmãos da Assembleia de Deus, e trazer aqui, Nazeu, para você a importância desse programa e desse tema, que vem sendo tão discutido no nosso país, que é essa questão da reforma trabalhista, que nós chamamos de deforma, porque você reforma para melhor, não para piorar. E os efeitos dela nós já estamos sentindo. Se você pegar essa greve dos caminhoneiros, tem um artigo muito interessante do procurador do Ministério Público do Trabalho. Ele coloca que essa greve, na verdade, ela começa quando os caminhoneiros eles perdem a sua relação de trabalho direta com a empresa e passam a ser terceirizados. E aí há a precarização do trabalho. Mas a gente também tem que entender que essa proposta de reforma trabalhista, ela é um pacote. Ela por si só já causa um dano, mas também aquilo que foi aprovado antes, a partir do momento em que o Temer assume a presidência da República, vem justamente inserir-se, aumentar esse volume. E existe algo também que falta a complementação final, que é a questão da reforma da Previdência, também, que eu acredito que vocês irão tratar aqui. E ainda existe um outro fator, é que isso atinge os seletistas. Agora existem os estatutários também. Então não é um tema fácil de discorrer sobre a questão da reforma. Você tem que ver toda a diáspora, toda a complexidade que há em volta dela. Ela é mais um momento de algo bem maior. Professor Assis, no primeiro bloco, geralmente a gente deixa para conhecer a pessoa do entrevistado. Como eu falei, o senhor já tinha sua profissão, o senhor já tinha passado nos seus concursos públicos, mas como foi o seu interesse pelos movimentos sindicais? Esclareça o pessoal de casa, são pessoas trabalhadoras, pessoas esforçadas. Então, muitas vezes, enquanto o trabalhador está no seu ambiente de trabalho, eles estão nos fóruns, estão no Congresso, estão na capital do estado, lutando pelos direitos dos trabalhadores. Eu queria que o senhor contasse um pouquinho da sua gênese, como o senhor se identificou com os movimentos. Eu iniciei minha militância num movimento estudantil, basicamente, quando era estudante da UERN, fui presidente do Diretório Acadêmico de Educação Física e do DCE. Quando eu terminei a Faculdade de Educação Física, eu passei no concurso público do município e a partir daí ingressei no movimento sindical. Primeiro fiz parte da direção do Sindicerp, que é o Sindicato de Servidores Municipais, e logo em seguida passei a integrar a direção da FETAM, que é a Federação dos Servidores Públicos Municipais do Estado do Rio Grande do Norte. É uma instância de segundo grau. O papel dela ela é uma espécie de sindicato dos sindicatos, que é de organizar os sindicatos, de prestar assessoria e também de criar outros sindicatos. Só para você ter uma ideia, a FETAM foi criada, haviam 5 sindicatos municipais que a criaram. Hoje são 79 sindicatos em todo o estado do Rio Grande do Norte.
Também nessa minha trajetória tive o prazer de ser diretor do SINT, da Direção Estadual do SINT-RN. Eu ingressei como professor do Estado em 2007, né, e logo em seguida fui fazer parte também da direção, mas acabei me definindo pelo esse segmento do serviço público municipal, né, e hoje a gente está aí nessa luta, eu falei há mais de 20 anos, licenciado, né, estou colocando meu nome a partir de um projeto dos servidores públicos municipais para o pleito de 2018. Muito bem, professor Assis, como eu falei, é uma pessoa, né, reconhecida no meio sindical. Professor, agora voltando aqui, já o seu convite foi em favor dessa questão, dessa conversa sobre a reforma, mas ela, em si, a CLT, merecia essa atualização, merecia, na verdade, uma revisão? Como é que é os meios para revisar, no caso, a CLT, né? Como é que ela é vista nos tribunais, como ela impacta os sindicatos, como chega o pessoal de casa não está nos ouvindo, né? Ela merecia, no caso específico, professor, alega-se, né, que a CLT emperra a economia, dificulta o empresariado, né, nos seus postos, em abrir novos postos de trabalho. Nesse sentido, professor, com esse comentário aí, com essa justificativa para a reforma, eu queria que o senhor dissertasse, né, nesse ponto específico. A CLT, desde a sua criação, né, ela sempre passou por reformas, por alterações, até porque o mundo do trabalho ele vai se transformando, né, novos postos. Você vê que quando a CLT foi criada havia a datilografia e hoje você tem o digitador, então mudou uma configuração com outro papel, então você tem que se adequar à realidade do mundo do trabalho, principalmente com o avanço das novas tecnologias de informação e comunicação. Agora, o que houve nesse momento, na verdade, foi uma coisa totalmente fora do comum. Não precisava ser, nós chamamos até de deforma. Porque se você observar bem essa proposta da CLT, ela não vai impactar só no servidor, no trabalhador. Ela impacta no campo sindical também, que houve o desmonte do movimento sindical. Ela impacta na justiça do trabalho, né? E ela impacta principalmente na sociedade, porque as pessoas elas têm seu trabalho precarizado, porque aquelas conquistas que eles tinham acumulado, eles perderam. Inclusive tem uma questão bem interessante, eu acho que isso é o que mostra que o trabalhador está totalmente descoberto, né, das leis trabalhistas, que é quando ela diz que o negociado prevalece sobre o legislado se houver, sem a presença do sindicato. Porque uma empresa, ela pode, tendo mais de 200 trabalhadores, retirar uma pessoa que ela acha interessante, sem a presença do sindicato, chamar para negociar e, como a gente observa, o resultado dessa reforma trabalhista hoje é que nós temos mais de 26 milhões de desempregados. Você, para não perder seu emprego, você negocia o que o patrão quiser. Então você abre mão. E hoje os dados mostram que o resultado dessa reforma trabalhista não só diminuiu o ganho do trabalhador, mas aumentou as horas trabalhadas. Então, da forma como ela está, como ela foi feita, ela veio para deformar, retirar tudo aquilo que se ganhou, que se acumulou desde a criação da CLT até esse momento. Muito bem, professor. Na discussão da matéria, né? Inclusive o relator da reforma trabalhista foi um deputado aqui, oriundo do Rio Grande do Norte, no momento que estava tramitando no Congresso, chegaram a chamar os sindicatos, as federações para conversar, para debater a temática? Não, em nenhum momento. Muito pelo contrário. Essa proposta, ela já estava pronta, né? E ela não era pautada pelo Congresso porque havia um problema. Dilma jamais deixaria que isso, ela jamais apresentaria, ela jamais sancionaria. Então, o que foi que aconteceu? Se retirou a Dilma, se coloca o Temer,
e aí você começa a aprovar uma série de reformas e de questões que também, como eu falei, veio a terceirização, veio a questão que a gente está sentindo agora, que é do engessamento dos investimentos pelos próximos 20 anos, não é? Então, e vem essa questão da reforma trabalhista. Então, ela é apresentada sem ouvir os sindicatos e ela é apresentada de uma forma em que não houve sequer discussão. Uma reforma dessa que alterou mais de 200 artigos. Foi em tempo recorde. Se você pegar o tempo de tramitação, de apresentação. Eu acredito que nem o Congresso debateu isso daí. Nem o Congresso debateu isso daí, infelizmente. A gente ri para não chorar, né? Mas é um verdadeiro absurdo o que aconteceu com a tramitação dessa matéria. E que, infelizmente, a gente teve um relator, um potiguar, né? O Rogério Marinho, que ele, inclusive, chama de modernização. O que é que tem de modernização numa proposta que o resultado que a gente vê hoje é o aumento da jornada de trabalho, a diminuição do ganho salarial e o aumento do desemprego? Porque quando essa reforma foi aprovada, havia já um contingente de 12 milhões de desempregados. E hoje, 6 meses depois, são 26 milhões. Acho que isso é o saldo desse projeto, dessa modernização que o Rogério Marinho chama, né? Muito bem, estamos conversando aqui com o professor Assis Filho, ele que é dos movimentos sindicais por muitos anos, né? Atualmente está licenciado, mas vamos continuar com a conversa aqui, vamos falar, por exemplo, né, sindicatos podem fechar, professor Assis, com a perda das receitas, né, que a reforma foi incisiva, então não sai daí, voltamos já. Estamos de volta ao programa Dinâmica Direito. Para você que chegou agora, estamos conversando aqui com o professor Assis Filho, ele que é dos movimentos sindicais, muitos anos atuando, né, nos movimentos em favor do trabalhador. Ele atualmente está licenciado, mas estamos conversando, né, sobre o impacto da reforma trabalhista
terminando o ciclo de palestras nesse sentido, nessa intenção de esclarecer o pessoal de casa a respeito da reforma trabalhista. E nesse bloco já inicio com uma pergunta, professor. Um dos pontos da reforma foi retirar a obrigação do trabalhador naquela questão da contribuição anual aos sindicatos das suas respectivas categorias, né? A reforma foi vigente a partir de novembro. Acredito que esse ano vocês dos sindicatos, né, dos movimentos sindicais, já sentiram o impacto, professor? Relata aí como vocês, os colegas dos movimentos sociais, os movimentos sindicais, sentiram essa ausência da contribuição anual. Sentimos sim, né? Só para você ter uma ideia, saiu um estudo agora que mostrou que os sindicatos perderam 87% de suas receitas. A gente tem que observar o que é a arrecadação do sindicato. Se a gente observar aqui, vamos ter três setores. Você tem o rural, o setor privado e o setor público, né? O rural, ele não atingiu muito porque para atingir o sindicalismo no setor rural vai ser necessário a reforma da Previdência, né? Vai atacar mais diretamente o setor rural. No setor privado, praticamente, a gente diz que não acabou o sindicato, que a luta continua. Não é isso que vai acabar a nossa luta, né? Mas você fragilizou. No setor privado, com esse novo modelo de reforma, onde você perde a relação direta do trabalhador, então quem é que vai representar esse trabalhador? E a própria reforma diz que não há necessidade de um sindicato. E na hora que um trabalhador se filiar a um sindicato, ele pode perder seu emprego. Que infelizmente isso é uma prática no Brasil. A marginalização e o impedimento de que o trabalhador se filie, né? No setor público, pela estabilidade, você tem uma liberdade maior. Porém, tramita no Congresso já a perda dessa estabilidade no emprego, tá? Então, o sindicalismo ele tem uma base, mas essa base não pode contribuir com o sindicato, porque você tem basicamente duas arrecadações. Uma é a mensalidade, que você se filia, você desconta todo mês, né? No setor privado, isso não acontece mais, porque se você se filiar, você é demitido. E no setor público tem essa liberdade. Porém, com o processo de terceirização de tudo, não há mais concurso público, infelizmente. Então, à medida que as pessoas vão se aposentando, o sindicato vai perdendo sua base e vão entrando o quê? Terceirizados. E terceirizado não pode se filiar a sindicato de servidor público. Então, essa renda ela vem caindo, tá? Que essa é a renda principal dos sindicatos, que é a mensalidade. Existe uma outra renda que é o imposto sindical anual, tá? Esse imposto sindical foi criado em 1945 por Getúlio Vargas para dar sustentação financeira às entidades sindicais. E com o fim da obrigatoriedade do imposto sindical, as entidades perderam, sim, realmente um valor expressivo. Isso impactou. Eu vou tratar aqui diretamente da FETAM, que é a entidade que eu estou licenciado da presidência, né? Eu sou o atual presidente, mas me licenciei. A FETAM, nós tínhamos uma arrecadação anual que girava em torno de R$800 mil. Então nós tínhamos um orçamento, quando você fechava o processo de arrecadação, porque do que se arrecada do imposto, 15% vem para a federação, 60% para o sindicato de base, 5% para a confederação, no nosso caso é a Confetam, 10% para a central, que no nosso caso é a CUT, e 10% vai para o governo federal, para o FAT, que é o Programa de Fundo de Amparo ao Trabalhador. E dessa parcela do FAT, uma parte ela vai para o Sistema S, ela vai também para os sindicatos patronais, né? Então, houve toda uma cadeia que foi atingida. A FETAM, ela antes do fim da obrigatoriedade do imposto, que praticamente perdeu sua receita, você vê que nós tínhamos um orçamento mensal em torno de R$60 mil, hoje caiu para R$5 mil, que agora fica só as mensalidades dos sindicatos que são filiados à FETAM, que o sindicato paga a mensalidade, né?
Nós tínhamos na nossa estrutura 5 advogados, um em Brasília, 2 em Natal e 3 em Mossoró, que prestava esse serviço à federação. Nós tivemos que demitir. Temos 3 funcionários, tivemos que demitir. Tínhamos 2 assessores, um de formação de comunicação, inclusive tivemos que demitir. Tínhamos um programa de rádio, que era Conversa com o Servidor, que abrangia mais de 60% todo o estado, que levava a informação do servidor público. Nós acabamos com esse programa, tá? Então tínhamos também veículos, né? Tivemos que se desfazer desses veículos porque não tem mais como mantê-los. Então houve o desmonte de toda essa estrutura. E a federação, hoje nós temos 5 municípios em processo de organização do sindicato, que nós vamos organizar, mas tem uma dificuldade, porque existe uma burocracia, existe uma documentação. Para você fundar um sindicato hoje, é um investimento em torno de 5 a 6 mil reais, que você tem que publicar detalhes no Diário Oficial da União, de grande circulação, você tem a ata, você tem despesas cartoriais, despesas ministeriais, CNPJ, tudo. E a federação, nos papéis, ela contribuía com esse valor. Então você criava aí o sindicato, ele na sua dinâmica, iria viver da mensalidade e também do imposto. Então, com o fim da obrigatoriedade, tudo isso acabou. Você vê como impactou diretamente. Não é? Mas o movimento sindical está aí. Nós estamos revendo algumas questões, algumas coisas, utilizando-se das novas tecnologias. Acabar não acaba, mas você dificulta a luta. O senhor, assim, já que é da federação, licenciado, mas algum colega já ligou para o senhor aqui do estado ou fora do estado dizendo não, que está difícil, com risco de algum sindicato fechar? Existe algum projeto de vocês de juntar algumas entidades numa da outra para cortar custos? Já tem um estudo nesse sentido, professor Assis? Já, inclusive, antes de eu me licenciar da FETAM, nós tivemos uma reunião do Conselho Diretor e eu vim de uma reunião em São Paulo da CUT, que ela reúne-se por macro setor, nós somos o macro setor do serviço público, e de lá se foi tirado alguns encaminhamentos. A situação ela é muito delicada, como eu falei, fechar você não fecha, mas as estruturas elas tiveram que ser reduzidas. Se você observar o Sindicato dos Comerciários de Natal, que tinha uma estrutura, né, hoje ele funciona, abre de 8 da manhã, fecha às 14 horas, só tem um funcionário. Então você teve que diminuir. E nós estamos buscando novas formas de financiamento, né, para os sindicatos. Por exemplo, nós estamos pensando em fazer um estudo de convênios, onde a gente pode firmar convênio com redes de supermercado, de farmácia, postos de gasolina, em que nós teríamos um cartão, né, um cartãozinho, um magnético, e o sócio daquele sindicato, ele teria um percentual de desconto. Então ele iria, por exemplo, num supermercado, ele vai comprar, então ele vai lá, leva lá, nós pega o cartão dele, coloca na maquineta, vê que ele é sócio, dá o desconto. Para quê? Para que isso aumente a quantidade de sócios, né, que vai aumentar, e aumente a arrecadação dos sindicatos e com isso aumente o repasse dos sindicatos para a federação, como também desse convênio um determinado percentual venha para os sindicatos desse convênio, porque nós somos, no Rio Grande do Norte, mais de 100 mil trabalhadores municipais, né? Então como diz, um mercado, né, que você pode abraçar. Mas a gente está sempre dialogando, sempre se reunindo, tá? A luta ela não acaba, dificulta. É isso que a gente tem que entender. Por mais que a gente vive essa adversidade, mas isso também nos traz vontade de lutar. Né? Porque a nossa luta ela é por opção. Eu sou professor de formação. Eu tenho um tempo no movimento sindical. Eu estou há 20 anos, né? Mas estou aí colocando meu nome, se o projeto der certo, eu vou, lógico, para que a gente chama da grande política, saio do movimento sindical, é um outro momento, a federação segue, né? Mas eu tenho uma vida, e outros terão que vir para continuar essa luta. E a gente que é sindicalista, nós já passamos por muitos momentos difíceis. A época do Fernando Henrique Cardoso foi muito difícil para o movimento sindical. Eu vivenciei aquela época.
tá? Não no movimento sindical, mas no movimento estudantil. Eu lembro de muita coisa. Mas nós vamos superar isso daí, até porque a classe trabalhadora, ela entende a luta, ela também se incorpora, que é uma coisa interessante. Os trabalhadores estão procurando muito também os sindicatos, porque eles sabem que essa organização, ela não pode sucumbir diante de tudo isso, pelo contrário, ela se reforça, se resigna, se revê, né? E aí, como a gente sempre diz, a luta continua. Estamos conversando aqui com o professor Assis Filho, ele que há mais de 20 anos, né, labora, milita nos movimentos sindicais, está nos ajudando aqui a entender o impacto da reforma nestes movimentos tão importantes no meio da sociedade. Então, sai daí, vamos continuar a sua conversa. Voltamos já. Estamos de volta, programa Dinâmica do Direito, conversando aqui com o professor Assis Filho, ele que milita nos movimentos sindicais, atualmente está, né, licenciado, mas estamos conversando aqui sobre o impacto da reforma trabalhista nos movimentos tão importantes que são os movimentos sindicais. Professor, nesse bloco agora, o senhor falou, né, que existe, né, nos bastidores um desmantelamento, mas agora já é explícito. Eu acho que já saiu dos bastidores, já saiu da implicidade, já está explícito esse desmanche ostensivo dos movimentos sindicais. Mas eu quero que, por via indireta, né, temos que falar aqui também, importantíssimo, sobre a justiça do trabalho. A CLT, né, garantiu uma série de direitos e também, né, da Constituição existe, né, no Poder Judiciário a justiça laboral, a justiça trabalhista. Como o senhor vê, né, no caso desse desmantelamento, né, por via indireta, né, professor, a partir do momento, professor, que na reforma afirma, né, que o reclamante, em caso de perder a causa, né, ele vai pagar o advogado da empresa, né? A partir do momento que a reforma diz, né, que o reclamante ele deve pagar, por exemplo, honorários sucumbenciais do médico, né, honorários periciais do engenheiro que vai fazer a perícia no meio do trabalho. Como o senhor vê isso? Como o senhor que labora
né, nos movimentos sindicais, recebeu esse tipo de disposição, os seus colegas nas discussões, nos fóruns, o senhor que vai a Brasília, disserta um pouquinho desse desmantelamento da justiça trabalhista e por via direta, né, dos próprios trabalhadores. A gente vê isso com bastante preocupação e indignação, porque a Justiça do Trabalho, quando ela foi criada, ela tenha como grande objetivo, querendo ou não, proteger o trabalhador. Não é que ela fosse uma justiça contra a empresa, mas é contra o lado mais fraco. Você pega o trabalhador e a empresa, não estou querendo aqui chocar, mas o lado mais fraco é o trabalhador. E ela como grande guardiã da CLT. Né? E com essa reforma, com essas medidas, você bem colocou aqui, que para o trabalhador ele ingressar com a ação na justiça para ver o que restou de seus direitos, se é que restou algo, não é? Antes ele tinha uma justiça gratuita. Né? Quando você ingressa com a ação, você questiona, não é que você vai ganhar, mas os advogados trabalhistas que também são atingidos, eles sempre tiveram responsabilidades de entrar com ações onde ele observasse que o trabalhador, ao lado dele estava, se chama de bom direito, né? Um direito que ele tem. Né? E com o que aconteceu agora nessa reforma trabalhista, o processo foi invertido. A Justiça do Trabalho passou a ser uma protetora da empresa e desproteger o trabalhador. Não é que quando ele entrar com a ação, ele acha que ele não vai ganhar. Mas existe, se antes havia uma justiça gratuita, agora existe uma série de fatores. Olha, o cara está desempregado. Ele está desempregado, ele não tem mais seu salário, ele ainda vai ter que ter dinheiro para arcar com as custas processuais. O próprio advogado, a grande maioria dos advogados trabalhistas, eu conheço muitos, eles são advogados que têm muita responsabilidade. Muitas vezes eles até, não vou dizer que eles pagam para trabalhar, mas eles sacrificam. E eu acredito que eles também são impactados, eles não teriam nenhum problema de dizer assim, não, eu vou arcar com isso aqui. Eles não podem também. Enfim, o que aconteceu com a Justiça do Trabalho é que houve uma inversão do papel. Ao invés de ela ter como grande preocupação a proteção do trabalhador, do seu direito, agora ela foi jogada para proteger a empresa. E o resultado disso é que a gente observa a diminuição de ingresso de ações trabalhistas, né? Praticamente, se você pegar, você tinha por dia quantas audiências? 20, 30 audiências? Hoje você tem uma, duas. Né? Então, e essa diminuição das ações não se deu porque eles não estão abrindo mão dos seus direitos, trabalhador. É porque primeiro não tem mais direito. Porque você vai correr aqui. Né? Quando essa própria reforma diz que através de um processo de negociação entre ambas as partes você abre mão do que você tem e você ainda vai para a justiça onde você está buscando o seu direito, muitas vezes até salários atrasados. Você tem terceirizados aí que estão há 4, 5, 6 meses sem receber salário. Não só seletistas, mas como até estatutários. Que, se você pegar o Estado, tem aposentados sem receber. Tem servidores acima de 4 mil. Tem uma amiga minha que ela é professora da UERN. Ela disse que vai reduzir a carga horária para baixar de 4 mil reais para ver se recebe o salário. E a preocupação não é só também com a CLT, é com a própria justiça comum, porque ela absorve também, agora é de competência dela, os estatutários, que ainda vai chegar, que aí é uma outra discussão complexa. Mas, infelizmente, eu acho que o Brasil tem que entender que a Justiça do Trabalho ela é um patrimônio do trabalhador e ela tem que estar para proteger o trabalhador. Não é que ela vai ser contra a empresa, mas agora esse papel está invertido. E a gente espera, a gente vê movimentações do Ministério Público do Trabalho, das associações de magistrados, de advogados, da própria OAB, né, protestando contra isso, porque acima de tudo você tem que preservá-la, porque ainda é um dos poucos instrumentos, junto com o movimento sindical, que o trabalhador tem para ampará-lo.
Situação delicadíssima, professor, assim, mas a gente percebe, infelizmente, né, nos altos patamares, no caso o TST, declarações terríveis, né? O caso o Ives Gandra, né, um dos ministros, afirmou, né, se os magistrados trabalhistas continuarem, né, nas suas decisões, nas suas sentenças, afirmando que a reforma é inconstitucional nesses pontos, né, em muitos pontos, a Justiça do Trabalho pode fechar, pode acabar. Como é que o senhor recebeu, né, essa declaração, recebe essa declaração de um ministro do Tribunal Superior do Trabalho, né, que o magistrado ele tem que seguir a reforma, não pode questionar a reforma do jeito que ela foi feita? Olha, primeiro, lamentável, porque eu não sou advogado, mas eu também não preciso ser advogado para perceber que essa reforma é inconstitucional. Primeiro, esse governo que está aí, ele é um governo que assumiu ilegitimamente. Dilma não cometeu crime nenhum para sofrer o impeachment. Isso está mais do que provado. Você já começa pelo governo, né? A forma como as coisas aconteceram. A Constituição não protege o cidadão. Então você ouvir isso de um jurista como ele é lamentável, é triste. Como também é triste você ver o próprio Tribunal do Trabalho, porque se você tem juízes magistrados que defendem o trabalhador visto como constitucionalidade, tem aqueles que apoiam, que chegou aqui e deram uma comenda ao Rogério Marinho. E eu vi um artigo de uma juíza, a doutora Lisandra, que por sinal é minha vizinha, né, da Boa Vista, muito bem feito esse artigo, prazeroso de ler, que seria importante, né, ser como ela colocando do constrangimento que ela tem enquanto juíza do trabalho, ver o Tribunal do Trabalho, prestar homenagem a quem está destruindo a Justiça do Trabalho. Infelizmente, em todos os lugares você tem isso. Se você pegar no Congresso, tem políticos sérios, mas tem políticos que você olha, é brincadeira, né? Então ali não tem compromisso nenhum. Você não pode generalizar, homogeneizar. Mas, infelizmente, assim como tem aqueles que defendem os magistrados, advogados, promotores que defendem, tem aqueles que, infelizmente, não defendem, né? E vai colocando esses argumentos, até pela linha ideológica, política, que querendo ou não, você tem que fazer esse debate com profundidade, porque o que acontece com o nosso Brasil não é ao acaso. Como eu falei no início da entrevista, tudo isso que a gente está passando é uma crise institucional, política e ideológica de a quem o Estado deve servir. Então, essa reforma trabalhista ela é uma parte de uma complexidade. Que se a gente não compreender essa complexidade, você não precisa compreender com profundidade, que não é fácil, né, você compreender isso. Mas se você não tiver esse entendimento, você vai estar discutindo a coisa dentro de si mesmo. E aí você vê esse tipo de declaração que, pela linha do Ives, é natural que ele diga isso, com tristeza, mas você tem, como no início da entrevista eu falei, tem um artigo muito interessante do presidente da Promotoria do Trabalho, onde ele vai justamente fazer um paralelo da greve dos caminhoneiros ao impacto dessa reforma trabalhista, e onde ele vai defender a Justiça do Trabalho, né? Então tem isso, infelizmente, né? Mas a gente espera que esse tipo de posicionamento, que não é maioria, do que a gente tem observado enquanto sindicalista, com quem eu tenho observado, não é maioria, mas ele é um nome de impacto, né, que muitas vezes acaba influenciando, né? Mas é isso. Muito bem, conversando aqui com o professor Assis Filho, ele que milita, né, na questão dos movimentos sindicais, atualmente está licenciado e não sai daí. No último bloco vamos falar sobre algo recente, né, a greve dos caminhoneiros, né, essa parada, né, daqueles que trabalham no setor do petróleo, os petroleiros, algo recente, algo atual, saber da opinião do professor Assis. Voltamos já.
Estamos de volta, o último bloco da nossa conversa aqui, fechando os ciclos de palestras a respeito da reforma trabalhista. Trouxemos aqui o professor Assis Filho, ele que milita nos movimentos sindicais há mais de 20 anos, atualmente está licenciado, mas está nos ajudando aqui a entender esse impacto nesses movimentos tão importantes. Mas agora, professor, o último bloco, a gente deixa para tentar saber a opinião, né, sobre temas atuais, relevantes e a questão da greve, a parada dos caminhoneiros em rodovias de todo o país. Muito da população, pessoas leigas, sem um devido esclarecimento, né, iam para as redes sociais, né, massacrar o movimento. Eu quero saber a vossa opinião, professor. Olha, o movimento é legítimo, né? Como eu falei, ele é fruto de todo esse processo que nós estamos passando, inclusive da própria reforma trabalhista. A partir do momento em que o caminhoneiro ele deixa de ser um empregado, carteira assinada, recebendo seus vencimentos, e passa a ser um autônomo, um terceirizado, e ele vai ganhar por produção, né? Por ganho do frete. Frete baixa, óleo diesel alto, o ganho diminui, ele tem que rodar muito, inclusive as pesquisas mostram que aumentou até o número de drogas do caminhoneiro, do arribite, né, que eles tomam para viajar à noite. E o que a gente observa é que após aquela negociação é que primeiro o governo não cumpriu em nada do que está prometido. E daquilo que ele prometeu, para ele dizer que iria ter um impacto nas contas do governo, ele acabou retirando o quê? Dinheiro da educação, da saúde, da segurança. Não preciso nem falar de como está a nossa segurança, né? E também o salário mínimo, que esse próximo ano ia ter um reajuste para R$ 1.002, já foi reduzido, né? Então retirou. Então ele oferece uma coisa para os caminhoneiros que não entregam e não está pronta para compensar o trabalhador, paga a conta. E ainda tem essa questão dos petroleiros, e que a gente tem que entender que o que está acontecendo com óleo diesel, que não é só óleo diesel, é o gás de cozinha, é a gasolina. É porque qual é a política do governo para a Petrobras? De combustível, por exemplo. O Brasil, quando a Dilma saiu, ele produzia praticamente quase 100% que se precisava nas refinarias. Então o governo parou de produzir, diminuiu em 30% sua produção. Com isso, você já tem na cadeia produtiva desempregos, né? E passa a importar 30%. O que é que acontece? Quando o dólar, e atrela o dólar, quando o dólar sobe, o combustível sobe. Porque nós compramos em dólar. E com essa crise que o Brasil está passando, o real está caindo, está se desvalorizando. Então, o que a gente está vendo é fruto da reforma trabalhista e também da política que se colocou para a Petrobras e que não vai se solucionar. E se espere que os caminhoneiros vão voltar, porque tudo aquilo que o governo prometeu, ele não está cumprindo, não vai cumprir. Tem um outro problema, que é a questão do frete. Aumentou o frete, porém quem vende vai ter que pagar mais caro o frete, então ele vai ter que aumentar a mercadoria. E ele não pode aumentar a mercadoria porque o país está num processo de recessão, porque o trabalhador está trabalhando mais, ganhando menos, diminui o poder aquisitivo. Ora, se ele não está comprando nem do preço que está, imagine subindo. Já tem um problema grande, que é a bancada ruralista no Congresso, que já foi para cima e disse que não aceita vai ter que rever essa tabela do frete, não vai atender aos caminhoneiros. E eu acredito que a gente tem, enquanto trabalhador, mesmo é que se somar a eles. Esse país, ele tem que ter um choque, tem que ter um impacto. Os caminhoneiros, é legítima a greve deles, e a gente tem que ser solidários. Lógico, tem uma pauta com algumas coisas que eu não concordo, do que eles estão colocando, que eles fazem um movimento muito mais pela questão, mas eu não vou entrar nesse mérito do debate, que é a questão da linha ideológica, daquilo que eles pensam. Eu não vou entrar nesse debate. Mas do ponto de vista das reivindicações, melhorias de trabalho, eles estão corretos. E nós apoiamos essa greve. Professor Assis, já para as considerações finais, né? Em nome da Assembleia de Deus, o TVAD, né? Toda a equipe da nossa TV, meu muito obrigado, né? Aproveita aqui esse canal, esse momento aqui com o pessoal de casa.
Tem pessoas aí que estão pensando, né, em fechar, né, dessindicalizar-se, né, podem assim pensar. Outros com essa palestra, né, pode ser que estão pensando agora em ingressar no sindicato, né, reivindicar seus direitos. Aproveite esse canal aberto para falar sobre a importância dos sindicatos, em que pese o senhor está licenciado, mas dessa força aí, pode ser que algum líder sindical esteja nos assistindo, né, fique à vontade, as considerações finais. Primeiramente agradecer, né, ao programa, a você, Naseu, que hoje eu fico feliz em reencontrá-lo aqui, a gente que conheceu trabalhando lá no colégio, né, lá no Alexandre Linhares. Alexandre Linhares, né, hoje eu vejo você um advogado bem sucedido, né, fazendo esse programa importante aqui na Assembleia de Deus, né, também. Colocar o seguinte, o movimento sindical, ele tem um fim, é o que é defender o trabalhador e buscar avançar nas conquistas. Mas ele também tem um outro lado que nós chamamos de dar relevância social, que senão ele perde dentro de si mesmo, que é essa preocupação maior. O que nós buscamos não é só defender nossos direitos, e para isso é importante que o trabalhador venha. É, acima de tudo, buscar uma sociedade mais justa, mais fraterna, com Deus no coração, democrática, com igualdade de oportunidades para todos. É isso que, no geral, nós também buscamos. O sindicalismo, ele avançou muito na sua concepção, na sua forma de ver, na sua forma de atuar. E eu acredito que o sindicalismo, juntamente com as igrejas, que é importante a religiosidade, né? Nós estamos passando, por exemplo, um problema de greve em Areia Branca, e que nós fizemos um ato ecumênico para elevar nossa espiritualidade. E lá estava a Igreja Católica, as igrejas evangélicas, né, o pessoal das regiões, todos juntos, unidos, elevando o espírito. Como também outros movimentos sociais, movimento estudantil, movimento de mulheres, negros, enfim, todos aqueles que têm esse nosso pensamento, de viver nessa sociedade que eu falei, mais justa, mais fraterna, com igualdade de oportunidades para todos e para todos, democrática, acima de tudo, e com Deus no coração. Professor Assis, mais uma vez, meu muito obrigado, né? O senhor falou aqui, né, que a gente trabalhou junto, o senhor como professor, na época, né, eu era servidor do município, diga-se de passagem, no setor da limpeza, né? No setor da limpeza da escola, né, ajudando ali as meninas, junto com as meninas, setor da limpeza. Foi um concurso, professor, foi um escape, uma situação na época da faculdade, todo mundo lá em casa desempregado, foi um escape ali durante o meu curso, né, que me serviu para terminar a faculdade e hoje, né, poder ter minha profissão e dar uma vida melhor para meus filhos. Então, o trabalho, o estudo, o esforço dignifica o homem, né? E eu me lembro, professor, que mesmo naquela função muito humilde que eu estava, o senhor pode não lembrar, mas estava seus colegas tomando cafezinho, o senhor estava entre eles, né? E o senhor, eu escutei o senhor dizendo para eles, né? Eu estava pertinho, o senhor disse para que eu ouvisse, dizendo, olha, vocês estão vendo esse rapaz aí? Hoje ele está nessa função, mas daqui a uns anos vocês não vão reconhecer ele. Vão passar por ele, não vão reconhecer ele mais. E eu fico aqui, desde já o meu muito obrigado. Aquilo ali foi um ânimo, durante todo o curso, aquela palavra. É uma semente, uma palavra positiva que o senhor lançou, né, no meu coração. O senhor pode até ter esquecido desse episódio. Mas ficou plantado, tem um carinho, um reconhecimento pelo senhor, né? O senhor hoje está em outros planos, outros projetos, né, para 2018. Desejo toda sorte, que Deus abençoe em tudo que o senhor faz, né, e tudo que o senhor merece. O senhor é uma pessoa de bem, um homem de bem. Então, esse aqui foi o programa de hoje do Dinâmica Direito, né, fechando o ciclo de palestras a respeito sobre a reforma trabalhista. Como eu falei no início do bloco, professor Assis, chamamos um advogado trabalhista, Dr. Igor Campos, convidamos o Dr. Vladimir, que é juiz do trabalho, e fechamos aqui com chave de ouro com o professor Assis Filho, sindicalista. Então, permaneça com a programação da TV AD Mossoró e até o próximo sábado com outra temática, se Deus quiser, e que Deus abençoe a todos.